E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão? Então hoje nós estamos aqui retomando as nossas aulas remotas, certo? Nossos vídeos, nossas videoaulas. Passando aqui para parabenizar a participação de todos vocês na nossa primeira reunião pelo Meet, né? Aquela primeira live que a gente fez. Foi muito boa a participação e principalmente pela participação de vocês no nosso primeiro quiz, certo? Gostei muito, atingimos quase a totalidade dos alunos, o que é muito bom. E agora, por essa nova modalidade que nós estamos estabelecendo, vamos trabalhar pelo WhatsApp. Espero realmente que todos vocês consigam estar dando a devolutiva das atividades, tá bom? Então, bora dar continuidade ao nosso conteúdo. Rede de transporte no Brasil. A palavra rede nos remete à ligação. Ligação de pontos, lugares, pessoas, países, empresas, governos e etc. Seu uso é amplo. Rede de água, rede de coleta de esgoto, rede de energia elétrica, rede urbana, rede de comunicação, rede de transporte. Rede é, portanto, um sistema integrado de fluxos de mercadorias, informações, mensagens, abastecimento de água, entre outros. Então, todos esses elementos são chamados de rede. Toda essa interligação é chamada de rede. Os espaços geográficos se diferenciam não somente quanto às características naturais, relevo, clima, solo, hidrografia, etc., mas também pelas redes que apresentam. Ao planejar se instalar em determinado local, as empresas procuram saber previamente se há infraestrutura de redes que possam servir para comunicação, transporte de matéria-prima e mercadorias e para o acesso de seus funcionários. Então isso é fundamental para uma empresa. Se não houver essa estrutura, a empresa não vai se instalar nesse local. Se essas redes são inexistentes ou deficientes, as empresas evitam instalar-se ali, pois isso pode prejudicar seu funcionamento e reduzir sua eficiência comercial, científica e tecnológica. Então, as redes de comunicação, de transporte, de mercadoria, de matéria-prima, todo esse fluxo de integração é fundamental para que as empresas consigam se instalar e exercer sua função principal dentro de determinado local. Rede rodoviária. Nós vamos começar falando das redes de transporte no Brasil. A principal delas é a rede rodoviária. Por quê? Porque é a principal rede de transporte dentro do território brasileiro. Então vamos entender um pouquinho da história dessa rede no Brasil. Foi somente a partir de 1956, durante o governo de JK, que começou a haver maior preocupação com a integração rodoviária das regiões Norte e Centro-Oeste com as demais regiões do Brasil. Até então, essas regiões encontravam-se isoladas do ponto de vista rodoviário, quer dizer, não tinha uma ligação de rodovias entre as regiões Sul, Sudeste e Nordeste com o Norte e Centro-Oeste do Brasil. Norte e Centro-Oeste estavam isolados. Além da construção das rodovias Belém-Brasília, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, JK determinou a construção de Brasília e a mudança da capital federal para a nova cidade com o objetivo de dinamizar a economia e levar o povoamento ao interior do Brasil. Assim, foram construídas as rodovias transamazônicas, com cerca de 4.000 quilômetros, dos quais menos da metade é asfaltada atualmente, Cuiabá-Santarém, Perimetral Norte, Manaus-Porto Alegre, além de outras na Amazônia e em outras regiões do Brasil. Entenda, pessoal, a infraestrutura de rodovia nessa região, principalmente na Transamazônica, que ele destaca aqui que menos da metade é asfaltada, isso vai diretamente de acordo com o tipo de asfalto que é utilizado no Brasil, né, que não é um asfalto de boa qualidade, com as características climáticas dessa região, que é uma região que chove muito. Então, essa estrada, esse asfalto, ele foi se deteriorando com o tempo, tá bom? Se por um lado era necessária a integração rodoviária da Amazônia,
e do Centro-Oeste aos territórios das demais regiões brasileiras, por outro, causou impactos ambientais e sociais, desmatamento, desterritorialização de povos indígenas, pequenos agricultores, quilombolas, povos da floresta, castanheiros, seringueiros e etc., além de provocar conflito com povos indígenas que se opunham a perder seus territórios ou vê-los invadidos. Então, esses são os principais problemas que surgiram com a construção de rodovias, principalmente em terras que fazem parte da Amazônia brasileira, que geram impactos ambientais e impactos culturais muito grandes, certo? Porque a primeira coisa que se faz quando se vai construir é retirar a vegetação e afetar os povos que vivem naquela região. Quando da instalação das primeiras montadoras de automóveis no Brasil, o governo brasileiro se comprometeu a construir mais rodovias, e isso ocorreu incentivando o uso de automóveis, de ônibus e de caminhões pela população, assegurando, assim, as vendas de veículos produzidos por essas montadoras. Então, hoje, pessoal, o Brasil tem essa principal atividade, né? O sistema rodoviário no Brasil se baseia justamente por quê? Porque houve um acordo do governo com as montadoras de incentivar a população a utilizar esses meios de transporte. Então, hoje, o principal meio de circulação no Brasil são as rodovias. São elas que atingem a maior parte do território brasileiro, como você observa aqui no mapa, certo? Você vê um fluxo de rodovias muito intenso na região sul, sudeste, nordeste e chegando até o norte e centro-oeste do Brasil. A rede rodoviária brasileira apresenta muitos problemas: falta de pavimentação em muitas rodovias, má conservação, com o consequente perigo de acidentes para os motoristas, sinalização deficitária, mau escoamento da água das chuvas, além da baixa densidade rodoviária para um país de imensa dimensão territorial, como é o caso do Brasil. Então, observe aqui, pessoal, né? Quantidade de quilômetros pavimentados, né, em cada 1.000 quilômetros quadrados em territórios nacionais. Observe que a Austrália e a Argentina, que possuem territórios bem menores do que o Brasil, possuem a Argentina o mesmo tanto de quilômetros pavimentados e a Austrália quase o dobro, né? Então, mesmo sendo a principal meio de transporte, principal rede de transporte, a rede rodoviária, ela enfrenta graves problemas dentro do território brasileiro. Rede ferroviária. Em 1954, eram 38.000 quilômetros de ferrovias. O objetivo dessas ferrovias era o quê? Ligar áreas produtoras e escoar a produção para os portos, principalmente da região sudeste e sul. O Brasil chegou em 2016 com 30.576 quilômetros de ferrovias. Perceba que diminuiu a quantidade de quilômetros de ferrovias. Exemplo de que o Brasil não tem a rede ferroviária com incentivos dentro do território brasileiro. Extensão menor do que em 54, pois desde então foram desativadas linhas que perderam importância econômica ou que davam prejuízos em virtude da falta de modernização, da morosidade do transporte e da concorrência das rodovias. Então, a rodovia sempre foi, né, esse principal meio de transporte no Brasil desde o surgimento da política de Juscelino Kubitschek. Então, a malha ferroviária no Brasil, você vê que a malha é pouco extensa e boa parte aqui são que ferrovias que ainda estão em avaliação ou em construção, certo? Aqui, ó, em avaliação, e essas aqui em construção, tá bom? Então é uma malha ferroviária muito pequena, o transporte ferroviário é pouco aproveitado no Brasil. Rede aquaviária. A rede hidrográfica brasileira possui uma extensão de 41.635 quilômetros.
extensão maior que a linha do Equador, que possui cerca de 40 mil quilômetros. De toda a rede hidrográfica brasileira, 22.037 são economicamente navegáveis, ou seja, podem ser utilizados para o transporte de cargas e passageiros. Cerca de 80% das hidrovias navegáveis localiza-se na bacia da Amazônia, na bacia amazônica, onde predominam rios de planície, o que facilita a navegação. Certo? Em outras áreas do Brasil, pessoal, a gente tem rios de planalto, que são rios que possuem queda d'água e que não permitem a navegação. Então, os rios da bacia amazônica, eles são rios de planície, são rios planos que permitem a navegação. Por isso, 80% das hidrovias navegáveis estão nessa bacia. Essa bacia ocupa grande parte da região norte, região brasileira com a menor rede de rodovias e ferrovias. Assim, o deslocamento econômico regional depende das hidrovias, da criação e da manutenção de portos fluviais entre os rios. Especialistas defendem a ampliação do transporte intermodal. O que é o transporte intermodal, pessoal? São transportes que combinam trechos de rodovias, ferrovias e hidrovias. Então, você faz uma parte do transporte por rodovias, depois por ferrovias, depois por hidrovias. Quando você utiliza mais de um modal de transporte, você tem o transporte intermodal. E aqui a rede aquaviária do Brasil, com destaque para a bacia amazônica, que possui a maior parte dos rios navegáveis do Brasil. E aqui, o Rio Parnaíba também tem uma pequena parte navegável. Só que a gente percebe que o Rio Parnaíba hoje sofre problemas, principalmente de assoreamento, que são esses bancos de areias que se formam no rio. Transporte marítimo. O litoral brasileiro é vasto, possui 7.367 km de extensão. Se considerarmos as saliências e restâncias do litoral, como cabos, golfos, ele se estende até 9.000 km. Esse vasto litoral possibilita a instalação de portos e o transporte de produtos e pessoas. A navegação marítima é classificada em navegação de cabotagem ou costeira, que é realizada de um porto marítimo para o outro, dentro do mesmo país. Então, a pessoa sai do porto de Fortaleza para o porto de Santos. Essa navegação de um porto para o outro dentro do país é navegação de cabotagem. E de longo curso, de um porto marítimo de diferentes países. Sai do porto de Santos para o porto de Amsterdã, na Holanda. Então, é navegação de longo curso. Por meio dos portos marítimos, o Brasil realiza a maior parte do comércio internacional, exportação e importação. Então, o fluxo de mercadorias do Brasil para outros países e de outros países para o Brasil se dá, na sua maior parte, pelo transporte marítimo. Rede aérea. No Brasil, por causa da sua enorme extensão territorial, a aviação comercial assume grande importância na logística de transporte, graças à velocidade e à possibilidade de alcançar porções do território com poucas rodovias e ferrovias. O modal aéreo está entre os meios de transporte mais caros, sendo mais utilizado para o deslocamento de passageiros e cargas frágeis e de alto valor. No Brasil, o setor aéreo observou grande crescimento nas últimas décadas. Então, você vê os principais aeroportos do Brasil, aeroportos que são internacionais e que são nacionais. Então, a maior parte da circulação do modal aéreo se dá pela circulação de pessoas e mercadorias de grande valor, que possui grande valor agregado. Na maior parte do território brasileiro, você tem o transporte rodoviário levando as mercadorias. Não esqueçam, o Brasil priorizou o transporte rodoviário. Redes de comunicação. A palavra comunicação veio do latim communication, que significa troca de mensagens, transmitir alguma coisa. Há uma diversidade de redes de comunicação, que engloba a telefonia fixa e móvel, o rádio, a televisão, a internet, entre outros. Todos os meios de comunicação são capazes de nos influenciar com suas mensagens. Influenciam nossa visão de mundo, a formação de valores sociais, nosso modo de vestir, pensar e até mesmo a formação de estereótipos e preconceitos.
Daí a importância de possuirmos conhecimento para podermos discernir o que é verdadeiro ou falso, bom ou ruim. Lembrem, hoje se fala muito da política do fake news. Então, com esse fluxo de informação que a gente tem, principalmente por causa da internet, pessoal, nós temos que avaliar aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida e aquilo que não faz, né? Palavras que estão sendo difundidas, você tem que avaliar se realmente existe aquele significado, se faz sentido aquilo que é dito, né? E não somente andar espalhando isso por aí. Vamos lá, as redes de comunicação aqui, pessoal. Você vai observar que o Brasil, né, existe uma desigualdade dentro desse processo de redes. Então, domicílios com serviço de telefonia móvel, pessoas que têm telefone celular em casa. Esses dados são de 2013, consequentemente houve um aumento de lá para cá, mas são os dados que estão no livro de vocês. Então você percebe que nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste aqui, e algumas regiões do Nordeste são as que possuem a maior quantidade de telefones móveis. Bora pegar aqui o Maranhão, ó. Maranhão 73, quase 74% dos domicílios. Piauí entre 74% e 85%. Então você vê que o Maranhão, aqui em destaque, seria o estado que tem a menor quantidade de telefones móveis por domicílio, tá bom? Esse dado deve ter aumentado, como eu já disse. Telefonia fixa, né? A telefonia fixa ela já é em bem menor quantidade. Você observa que vários estados aqui, ó, Pará, Maranhão, Piauí, são os estados que têm a menor quantidade de linhas de telefone fixo instalado, certo? E a maior quantidade se encontra aqui na região Sudeste, Sul e Sudeste. Lembrando que a quantidade de telefonia móvel hoje se prioriza a telefonia móvel em detrimento da telefonia fixa. Então, a telefonia fixa está quase que obsoleta. As pessoas preferem ter um celular do que ter um telefone fixo. E o acesso à internet, que ainda é muito desigual. Infelizmente, a gente tem desses dados aqui, a gente tem Maranhão e Piauí, que são os países que têm a menor quantidade de acesso à internet, né? Menor quantidade de acesso à internet por domicílio. Houve um aumento também desses dados de 2003 para cá? Houve, pessoal, mas verifica-se que seriam os dois estados com menor quantidade. E aí já no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, você tem uma grande quantidade de domicílios com acesso à internet, sendo hoje a internet a principal rede de comunicação do mundo e, consequentemente, do Brasil também. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, é só falar. Até a próxima aula.